você que está ligado aqui na FM Onda Digital, agradeço a sua audiência. São 10 horas e 24 minutos, horário de Brasília, nesse dia 8 de março de 2022. Eu te faço convite para que você possa acompanhar as entrevistas que durante toda a semana nós vamos receber sempre protagonistas que fazem a diferença em várias áreas da profissão no Brasil e no mundo, né? Como é o caso de agora, que a gente vai apresentar a nossa entrevistada do dia. Há 2 semanas, a delegada Juliana Gomes Tuma assumiu a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Juliana é bacharel em Direito desde 2004 e exerceu advocacia entre os anos de 2005 e 2009, quando passou no concurso da Polícia Civil do Amazonas para o cargo de delegada e tomou posse em 2011. Passando pela DEP, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Ela também atuou como titular da Delegacia Especializada de Polícia, que é a DEP, lá de Tefé. Em seguida, começou também a atuar como plantonista em delegacias da capital, inclusive na própria DEPCA, como a gente falou ainda há pouco. Além da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, que é o 6º e o 14º Distritos Integrados de Polícia. A delegada da Polícia Civil, Juliana Tuma, é sinônimo do compromisso com a sociedade e responsabilidade com o cargo. Depois de todas as devidas apresentações, seja bem-vinda. Obrigada por a senhora ter aceito esse convite. Acho que ficou um pouco assustada quando a gente enviou a solicitação também. Doutora, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Tatiana. Obrigada pelo convite. Eu fiquei, na verdade, lisonjeada com o convite, né? Até pelo dia de hoje, né? Bom dia ao Jackson. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. E eu fiquei feliz, né? Porque hoje é um dia muito representativo pra gente. Então, na verdade, eu fico feliz em participar de momentos como esse, para que hoje é um dia muito reflexivo para a gente, então é importante para mim. Muito obrigada. Bem, doutora, claro, hoje é o Dia Internacional da Mulher e a senhora desempenha um trabalho também muito significativo, né, Tatiana? Sim. Como delegada ali, está ali para manter a ordem, para cumprir-se a lei, né? Recentemente a senhora assumiu o posto de titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Quais os desafios que a senhora está enfrentando e, claro, assume essa delegacia, uma delegacia também muito importante, porque está lidando ali com adolescentes, com jovens que precisam, né, terem uma chance de voltar à sociedade, de uma ressocialização. A senhora acredita em ressocialização? Eu acredito. Eu acredito em que transformação. Bom. Acredito, sim. E o desafio lá na delegacia, assim, não menor, não maior do que as outras delegacias, são desafios diferentes, né? A gente tem lá adolescentes em conflitos com a lei e eu acredito que a dificuldade maior lá, e eu não gosto muito também dessa palavra, né? Eu tenho uma amiga que fala, para de falar de dificuldade, para de falar que é difícil, fala que é desafiador. E realmente é desafiador, são as especificidades, porque a lei e as peculiaridades ali, porque a lei te obriga, né? O ECA te obriga, porque nós temos um Estado garantista, a criança e o adolescente, eles são protegidos, e não só na situação de quando eles são vítimas, na situação quando eles estão em conflito com a lei, eles também são protegidos. Então, isso aí é o nosso Estado, é o que a nossa Constituição Federal queria. Então, eu acredito que o desafio que eu vou enfrentar nessa delegacia para de olhar aquele suspeito ou aquele autor, né, como você precisa de um olhar diferenciado ali na delegacia. Você está ali, um adolescente em conflito com a lei, que precisa possivelmente de uma medida socioeducativa, e a medida socioeducativa, ela não é punição, é outra nuance, é outra visão, é outro pano de fundo. Como é que a gente sabe que a senhora levou um tempo para chegar até onde está nesse posto, né? Nós mulheres, e todas as mulheres do mundo inteiro, hoje elas galgam vários postos e conseguem chegar a postos inimagináveis, né? Em pleno século XXI, a gente ainda encontra diferenças salariais, carga de trabalho acima da média, e ela tem a função de dividir não somente a tarefa de estar à frente não somente de uma instituição, de uma empresa, mas também de voltar para dentro de casa e assumir outras responsabilidades. Com todo esse avanço que a gente teve aí da mulher no trabalho, no quesito do trabalho e em ser o que ela quiser ser, como é que a senhora vê o seu papel à frente de uma profissão que a gente só era visto sendo ocupada por homens?
Sendo delegada. A delegada tem uma figura assim meio, às vezes até caricata, né? O pessoal acha assim que a gente é aquela super mulher. Não, então brava, né? Kate Maroni, com aquela harmona ali. Na verdade, você tem que ter enquanto policial, você tem que ter, na verdade, muito menos força e muito mais sensibilidade. Então, e uma mulher tem muita sensibilidade, a gente é muito multifunção, então a gente está no lugar certo. Eu me sinto super no lugar certo, eu jamais poderia fazer outra coisa na vida que não ser policial. E eu me sinto muito acolhida na minha instituição, porque, assim, de verdade, Tatiana e Jackson, eu nunca senti, e eu posso estar sendo super romântica, ou ter dado sorte, mas acredito que não. Eu acho que houve uma transformação na mentalidade e eu nunca me senti diferente na minha instituição por ser mulher. Eu nunca me senti, não, vou te dar um cargo diferente porque tu é mulher. Claro, existem algumas especializadas que você precisa de uma figura feminina, até porque a autoria ela é masculina, então tem algumas peculiaridades nesse sentido. Então, o gestor, ele acha por bem colocar ali na titularidade uma delegada, e a maioria investigadoras e escrivães. Mas eu nunca me senti diferente na minha instituição. Eu enxergo muito mais um preconceito de fora, né? Dentro da instituição, até porque a doutora Emília, nossa delegada geral, ela era da RCO já há um tempo atrás, então é que ela é delegada antiga, ela é de classe especial. Então, ela já vem, então assim, nós vemos mulheres muito, a doutora Graça era da DEPCA, a doutora Linda, então assim, legal. Eu me sinto, assim, então assim... A Débora Mafra, né? Doutora também. Débora, né? Ela era escrivã, a Débora, então assim, a Débora já vem de uma caminhada. Então, dentro da instituição, Polícia Civil, não sei, em outras polícias, né, federal, militar, eu sei falar pela minha instituição. E eu me sinto extremamente... E não vejo segregação de gênero na minha instituição, no sentido de... Enquanto delegada, não. Né? Claro, nós temos força física menor, sim, mas a gente consegue se adaptar. Eu cumpro o mandado, tanto quanto o meu colega. Tanto que eu falava outro dia... Na ordem de missão, quando das convocações das operações, eu não sou... não, Juliana, tu vai cumprir mandado X, porque esse mandado X aqui é um mandado menor. Não, você coloca ali a Juliana, a Andréia... Não sei se vocês já viram as ordens de missões e as convocações. Sim. Elas vão, você vai cumprir um mandado igual o doutor Alemã, lá do DRCO. Não existe isso, né? Então, a gente vai com todo mundo. O delegado lá de outro DIP, então a gente vai cumprindo todos os mandados. A senhora acha que ainda tem muita coisa para melhorar? A gente tem uma caminhada enquanto gênero, a gente tem uma caminhada enquanto mulher, né? Nossas transformações já foram muitas, a gente vem de uma caminhada árdua, acho que as nossas transformações domésticas, as nossas mães, as nossas avós já lutaram muito, já sofreram muito. A gente ainda tem muita caminhada, a gente tem que estar vigilante. Não adianta dizer que, eu não vou estar vigilante. Não, peraí, tá tudo bem, a gente nem precisa do Dia da Mulher para refletir. Não, a gente precisa sim, porque a gente precisava disso daí, a gente precisa de um momento de pensar, de chamar todos a reflexão que nós passamos e ainda passamos, tá? Não estou dizendo enquanto policial, estou dizendo enquanto mulher. E a gente não pode esquecer que esse dia foi marcado como dia 8... devido à morte de centenas... Dia de luta, né? Dia de luta. A fábrica e tal. A fábrica na Inglaterra e etc e tal. Mulheres mortas. Meu Deus. E decidiram fazer uma homenagem a nós mulheres. Mais justo a gente lembrar dessa data, que é uma data importante também, né? Doutora, a senhora está à frente da DEAI, né? A senhora poderia... Quais são os serviços ofertados lá, doutora? Na verdade, lá, a delegacia é de apuração de atos infracionais. O sentido dela é a apuração de atos infracionais, encaminhamento ao Ministério Público, encaminhamento ao Judiciário. Só que dentro dessa delegacia, nós temos lá o serviço de equipe multidisciplinar, de serviço social e psicologia, mas elas são para adolescentes em conflito com a lei e especialmente para as vítimas desses adolescentes em conflito com a lei, de estupro de vulnerável, algumas coisas nesse sentido que precisam do serviço. Então, o serviço lá é eminentemente de delegacia de polícia mesmo. Então, são ações, trocando em miúdos, são ações de adolescentes praticado contra também um vulnerável, que seria um outro adolescente ou criança. Ou maior de idade também. Lá a vítima, o que tu puxa a autoria para lá, o que você puxa a autoria para aquela delegacia é a autoria. Né? É o adolescente autor de ato infracional, o que puxa a autoria ali, independente da vítima ser maior ou menor. Só que a equipe multidisciplinar, ela é mais voltada para a vítima vulnerável, para a vítima em situação de violência também, de crimes sexuais, dessas naturezas que precisam aí desse apoio da equipe multidisciplinar. Doutora, nós iniciamos aqui a entrevista, fiz uma pergunta para a senhora disse que acredita na ressocialização, muito criticada, inclusive, no país em que vivemos, na questão do crime em si,
alguns personagens surgiram, emergiram no sentido de sensacionalismo, de se reduzir a idade, né, do menor infrator. E essa ressocialização, é claro que precisa de ter uma ação de todos juntos, família, igreja, cidade, sociedade, falando em tudo nesse sentido. A senhora é a favor da redução da idade penal, não? Essa é uma pergunta complexa, Eu né? sei disso. Mas, assim, eu nem digo da redução, né? Eu digo, até porque a gente vai trocar em 1000, a gente vai trocar 6 por meia dúzia. Tipo, o que adianta eu reduzir? Então, assim, claro que a gente precisa de uma discussão mais aprofundada nesse sentido, certo, porque são vários aspectos que envolvem isso. Então, assim, eu não consigo colocar todos os adolescentes de 16 anos no mesmo balaio. Certo. Não consigo. Então, eu tenho um adolescente aqui de 16 anos e tenho um adolescente acolá de 16 anos. Então, eu acho que existe... precisa de uma caminhada maior, precisa de discussões maiores, de projetos maiores para que a gente faça essa redução. Hoje eu falo isso a você, hoje essa é a minha opinião. Certo. Mas eu acredito sim em ressocialização, eu acredito em reinserção, eu acredito na medida socioeducativa, porque senão, isso eu não falo não como titular da DEAI, eu falo isso como delegada de polícia, eu falo isso enquanto policial, porque senão eu paro de ser polícia, porque a gente não é só para prender. Exato. Né? O objetivo do Estado ali, o objetivo é a ressocialização. Né? Não é só aplicação de pena, não é só aplicação de medida socioeducativa, é a ressocialização daquele cidadão. E parte também, desculpa, Tatiana, já deixa. Não, tudo bem. Mas e parte do que você falou muito importante, não é só do Estado esse papel. Esse Estado é de todos os atores, que inclusive é a família. Então eu não enxergo ressocialização sem todos os atores. Já puxando muito para bom. O papo da família. Muito né? bom. A senhora está falando aí, a família, né? E falando sobre como a própria DEAI se comporta, da equipe multidisciplinar, de como vai investigar, de como vai apurar, de como vai... Esse preparo com a família, como é que o papel da família, quem é o responsável? Como o responsável, que é o ator principal, o tutelador, a primeira referência de sociedade para quem cometeu um crime, né, no caso o adolescente, como é que vocês lidam com esse tutor? Na verdade, diretamente, assim, o Ministério Público lá, que quando a gente já faz esse encaminhamento diário daquele adolescente em conflito com a lei, a família sempre é instada, ele nem é liberado sem a presença de um familiar, ou de alguém que seja responsável, senão ele vai para um acolhimento, quando não vai para a internação, ele vai para um acolhimento. Então, sempre a família tem que estar ali. Agora, o acompanhamento aí já é com o juizado, já são com os outros órgãos, né? Então, a família é importantíssima nesse processo de ressocialização. Mas por que aquele adolescente, e aí sim eu vou colocar generalizando, mas aquele adolescente ficou em conflito com a lei, e acredito eu, de uma maneira assim, bem a grosso modo, bem a olho nu, mas assim, ele entrou em conflito com a lei porque os outros atores falharam. Ele chegou ali na polícia como autor de ato infracional porque a igreja, a família, a escola, todo mundo falhou com ele ali, né? E isso é uma visão, é uma visão difícil de eu externar aqui, sim, porque a visão é, não, vamos tacar pedra, vamos punir. Vamos punir isso. E a gente vai ter aquele olhar de algoz, não consigo ser isso. Não que a gente não vá atuar como polícia judiciária, não que a gente não vai fazer essa apuração de atos infracionais, muito pelo contrário, a delegacia está ali para isso. Mas houve essa falha, se a gente for analisar, houve essa falha, um problema social severo. Que bom, né? Mas se a gente for puxar mesmo a grosso modo, como a senhora está falando a olho nu, a gente vai ver que a sociedade brasileira, quando chega, principalmente no caso do menor infrator, você estava falando da lei, de você começar a inserir os de 16 anos, a maioridade penal, né? A gente percebe que é uma culpa de todos, né? E do Estado em si, que acaba faltando com a própria família e vira uma bola de neve, né? Mas a gente vai continuar este papo, que tá bom demais. Vamos para um break, tomar uma água. Para você que está em nossa companhia, são 10h38 horário de Brasília. Quero agradecer a sua presença também, que está em casa. Você mesmo, mulher, tá? E você também que está em dupla jornada. Obrigada, você não está só também. Vambora, a gente está recebendo aqui a delegada especializada em apuração de atos infracionais, lá da DEAI, a doutora Juliana Tuma, que está batendo esse papo conosco neste dia 8, Dia Internacional da Mulher. Muito justo, né? A gente volta já.